Graça e paz, irmãos. Nesse dia eu quero trazer uma palavra referente às coisas que estão acontecendo diante desse pavor, o medo, né, do coronavírus. E um texto que as pessoas estão usando muito, Salmo de 91, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Diante desse texto, as pessoas elas estão dizendo que tem uma promessa que praga alguma, nenhum mal chegará à sua tenda. Mas será que o salmista do Senhor ele está expressando esta versão, esse contexto? Então é sobre isso que eu quero falar nesse dia. Pode chegar alguma praga, pode chegar algum mal na vida de um cristão, de um adorador? A Bíblia fala sobre isso. O que diremos nós referente a Jó? Jó no capítulo de número 1, capítulo de número 2, Deus diz que Jó era um homem temente a Deus, era um homem que fugia do mal, era um homem que não errava, era um homem que não falhava, era um verdadeiro adorador. Mas diante de umas circunstâncias, diante de uma situação, chegou o mal na casa de Jó. Os seus filhos morreram, ele perdeu a sua herança, ele perdeu a sua saúde e ficou doente, foi morar como eu posso dizer, foi morar no lixão. E aí como é que se encaixa esse Salmo 91, versículo 10 para a vida de Jó? Como é que Jó, ao ler esse Salmo, se ele pudesse ler esse Salmo, ele conseguiria encaixar dizendo: praga alguma chegará à minha tenda, nenhum mal chegará na minha tenda? E chegou na casa de Jó. Então, amados, para nós podermos entender e não sermos levados por qualquer vento de doutrina, esse Salmo 91, ele tem alguns princípios referente: praga alguma, nenhum mal chegará à sua tenda. O que diria também, pois, apóstolo Paulo no capítulo de número 6 de Efésios, ao qual diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Os dias maus vêm. E como nós vencermos e como nós superarmos diante disso? Então, o que eu quero deixar para você de meditação, referente a tudo isso que está acontecendo, diante dessas enfermidades, diante dessas pragas que estão surgindo diante da humanidade, principalmente essa doença coronavírus, que nós possamos meditar. O salmista ele começa o texto dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, para que todas as demais promessas do Salmo 91 se cumpram na vida do cristão, primeiramente, ele tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Isso significa o que, amados? Significa de que estás falando de um relacionamento, estás falando de uma intimidade, estás falando de uma vida de compromisso com Deus. Faço aqui a pergunta para você nessa noite: a sua casa é o esconderijo do Altíssimo? A nossa casa é o esconderijo do Altíssimo? Para que nós possamos declarar, para que nós possamos realmente confessar que praga alguma chegará
a nossa tenda. Então eu trago esse resumo. Independente do que esteja acontecendo, independente das coisas que estão surgindo, Paulo mesmo disse isso quando estava com mal no seu corpo. Ele orou por 3 vezes pedindo para que este mal saísse do seu corpo. Mas Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O problema, amados, não é aquilo que vai acontecer conosco. O problema é o que nós iremos fazer diante dessas coisas. O mal chegou na casa de Jó. Qual foi a postura de Jó? O mal chegou no corpo de Paulo. Qual foi a postura de Paulo? O mal chegou na vida de muitas pessoas, mas qual foi a postura das pessoas? Então, para que nós possamos meditar nessa palavra, para que possamos realmente viver, nenhum mal, praga alguma, chegará à minha tenda, está dizendo, não está falando da forma física, não está falando da forma carnal, mas sim espiritual. Nenhum mal, praga alguma vai chegar à tenda, vai chegar à habitação aonde Deus, ele resolveu habitar na minha vida. Como Paulo disse, não é a morte, não é o perigo, não é nada que possa me separar do amor de Deus. Não importa o que aconteça conosco, o importante é que se nós estamos na presença de Deus. O que diria aos nossos irmãos primitivos, que eles foram mortos a fio de espada, que eles foram mortos pelos leões? O que esse salmo, porque esse salmo não se cumpriu na vida deles? Praga alguma chegará à sua tenda, nenhum mal acontecerá, mas os nossos irmãos morreram apedrejados, morreram decapitados. Então o que eu quero que você entenda nesse dia, que o texto está dizendo, se aquele que realmente está no esconderijo do Altíssimo, nada vai impedir de estarmos na presença de Deus. Amém?